Work. I'd also like now to present to you Professor Rafael Sanzio Araújo dos Anjos, who is a full professor and geographer and cartographer at the Universidade de Brasília. He's a graduate of the Universidade Federal de Bahia, and he's the author of many wonderful projects and publications, specifically on the geopolitics and cartography of Afro-Brazilian communities, including Maroon communities, and maps that I will now begin to use in my own classes since I have been introduced to his wonderful work. So, Professor Rafael. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Está ouvindo, Júnior? Bem? Ok, Sim. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer grandioso estar aqui. Uma palavra inicial de agradecimento, né, à senhora Gaia, diretora da Secretaria Internacional do ICOMOS em Paris, ao senhor Douglas e sua equipe maravilhosa aqui sustentando esse evento, presidente do ICOMOS aqui nos Estados Unidos. Nós vamos falar do Brasil africano, e particularmente dos quilombos, primeiros territórios de resistência e libertação do Novo Mundo. E aí, lógico, nós precisamos ir à diáspora. Não tem como, todos os meus colegas que antecederam aqui vai na diáspora para explicar o agora, para explicar o hoje, né? Então, a partir do século XV, nós temos, sem dúvida nenhuma, esse grande triângulo, Europa moderna, continente africano e o Novo Mundo, a América, onde a África era o epicentro, né? O epicentro do enriquecimento desse momento do mundo que vai se prolongar por 5 séculos. Né? O Brasil vai ter um destaque especial nesse processo. Né? O Brasil vai ter as maiores estatísticas. E essas estatísticas vão marcar decisivamente o papel do Brasil nesse novo desenho que vai se configurar no Novo Mundo. Né? O Brasil vai implementar com sucesso, ao longo desse processo, um escravismo que a gente vai chamar de escravismo industrial. Essa fotografia, por exemplo, mostra o quê? Homens, mulheres, crianças, idosos, enfim, todos os estratos de seres humanos aparecem aí trabalhando para produzir para a produção colonial, que o Brasil vai ter um destaque nesse momento da geopolítica global, como disse, vai se prolongar. Esse case, esse carimbo da produção do açúcar do ouro branco começa lá na ilha de São Tomé, no Golfo da Guiné. E junto com essa tecnologia que vai se implementar bem na Bahia e em Pernambuco, vem os quilombos. Então, os quilombos vão ser implementados no Brasil no início do século XVI. Então, os quilombos são o quê? Um processo fundamental para revelar os conflitos, os ruídos do sistema escravocrata. Essa cartografia que mostra os quilombos ancestrais mostra com uma certa precisão que os quilombos estavam espalhados em todo o território. E eu consigo ver também nos estados do agora, no Brasil contemporâneo, onde esses quilombos ancestrais estão, porque ajudam nas pesquisas arqueológicas. Né? Toda a formação territorial do Brasil tem de fundo o sistema escravista. E isso é algo muito importante a gente colocar, porque esse Brasil do agora tem que sempre conversar com o Brasil ancestral para poder entender as suas perspectivas, sobretudo de governança e de solução. Existem 7 constituições no Brasil. E dessas 7 constituições, apenas na última, as constituições anteriores têm conteúdos eugênicos. A Constituição atual, de 1988, fim do século XX, portanto, é a única que a palavra quilombo aparece. Então, a palavra quilombo aparece, ela é apenas no documento oficial mais importante do país há poucas décadas. Né? E aí a gente tem que olhar por que o Brasil vive tanto esse racismo estrutural e institucional e onde os quilombos são profundamente acometidos. O Brasil vive uma certa miopia, que é uma dificuldade de enxergar a riqueza, a potencialidade que estão nos territórios tradicionais de matriz africana no Brasil. E são 6 os pilares
que balizam essa resistência brasileira. Primeiro, não olhar para a diáspora, não olhar para a historiografia do passado de maneira mais clara, de maneira mais decente. Segundo, como a nossa população é mensurada. Então, nós vivemos um dilema de uma pardalização, que é um processo secular, é uma política de Estado. Um terceiro ponto, a desigualdade. O Brasil é um país muito desigual. Não tem como. Qualquer imagem do Brasil tem riqueza e pobreza sempre convivendo. Um outro ponto, a política. Não temos representações na política. E aí, com isso, seja no Senado, seja na Câmara, isso é um fato que compromete decisivamente os territórios tradicionais e os quilombos. Um outro ponto, o Estado policial. Nós vivemos uma nação que tem um projeto claro de extermínio das populações negras das periferias das grandes cidades, onde muitos quilombos também estão. Então, esses são pontos importantes para a gente olhar os territórios quilombolas do Brasil, que é a grande expressão espacial, é a grande expressão demográfica, é a grande expressão de manutenção das tradições, dos saberes, dos conhecimentos dos povos africanos, desde o século XVI até o momento atual, no Brasil. São mais de 6 mil territórios pulverizados em toda a nação. Então, essa cartografia dá essa dimensão espacial dos territórios quilombolas, e aqui a gente dá um zoom. É como pegasse uma lente, olhar de mais perto e vermos o quê? Nesse território de Dona Lió, no Brasil Central, no grande território Calunga, nós temos o quê? Dona Lió tem o quê? Produz sua carne, produz o seu bolo, ela tem onde assar, ela tem onde estocar a farinha, ela tem um pilão sagrado para manter a comida que nunca falta. Ou seja, por que o Brasil ainda tem tantos quilombos contemporâneos? Porque o Brasil, mesmo com as dificuldades do policiamento, da violência, da agressão às suas leis, ao seu amparo, o Brasil guarda o conhecimento da sobrevivência nos territórios quilombolas. Então, temos que olhar esses elementos, mas temos que olhar também perspectiva de alteração desse quadro na nação. E aí nós temos 3 premissas básicas, que é o seguinte: aonde houver grandes regiões geoeconômicas de produção para enriquecimento do império e depois da nação, tem quilombo contemporâneo. Essa estatística nos diz o seguinte, que o Brasil enriqueceu, tem um Brasil rico atual, que precisa considerar os quilombos. E aí a gente parte para a segunda premissa, que é o quê? A economia da escravidão. Os grandes estados brasileiros que se enriqueceram também com o sistema escravocrata, eles merecem auxiliar de forma mais focada nas políticas reparatórias, seja ela pública, seja ela privada, para os quilombos do Brasil. Um terceiro ponto tem a ver com o quê? Com olhar a demografia, né? Esse Brasil, há 150 anos atrás, foi feito o primeiro censo no Brasil. E esse censo mostrou o quê? Que 70% da população que tinha no Brasil naquele momento era o quê? Era de africanos, africanas e seus descendentes. Então, a gente percebe que, hoje, no Brasil do agora, esses estados que têm o maior contingente de população afro-brasileira, um deles são quilombolas, merece também uma atenção especial. Se eu junto esses fatores e olho para o quadro de leis que já tem no Brasil, são 3 principais. A Fundação Cultural Palmares, que tem um conjunto de quilombos que são reconhecidos. Eu olho para o 20 de novembro, que é um feriado que ainda a nação toda não para, mas deve parar, para refletir sobre a importância dos quilombos para o Brasil existir como ele é. E depois, o Estatuto da Igualdade Racial, que nos dá a possibilidade para olhar para esse selo quilombola e ser algo que possa ser implementado em toda a nação, nos territórios. Esse programa Brasil Quilombola, que foi um projeto de governo, pode ser um projeto de Estado. E aí, com isso, a cartografia oficial do país pode contemplar o quê? Quilombos. Esse é um mapa feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil. E o IBGE não tem uma cartografia ainda quilombola, vai ter no futuro, e que valorize também o quê? Os produtos. Se eu valorizo os produtos, a economia quilombola entra oficialmente no país, e aí a gente consegue manter o quê? Um processo de implementação de uma política de Estado quilombola, onde tem reparação, onde tem reabilitação, onde tem respeito. E aí a gente pode ver o quê? Que os 2 Brasis, o Brasil do passado e o Brasil atual, extremamente africano, em qualquer lugar do Brasil que nós fomos, a matriz africana está presente. Que esses 2 Brasis precisam ter mais resiliência
E para que os quilombos se insiram de forma honrosa, de forma decente, é necessário que o Brasil africano olhe para o Brasil e insira ele no sistema. Ou seja, o Brasil africano seja olhado, que o Brasil africano seja honrado, ou seja, que a gente respeite a ancestralidade. E que o Brasil africano tenha lugar, ele tenha território. Nós estamos aqui, eu e meus antepassados, há 5 séculos, os territórios ainda não existem, são sempre em conflito. É isso. Muito obrigado pela atenção. Estou passando a você, Jane, a palavra mais uma vez. É isso.